Boa tarde. A voz está boa, né? Está uma beleza a voz, mas vamos lá, coragem, né? A gente vai conseguir. Antes de nós começarmos efetivamente no assunto, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Só não me digam que não trouxeram a Bíblia num curso de leitor, né, gente? Ferramenta básica. Provavelmente vocês já viram na última formação, vocês vão emprestar a boca de vocês para Deus falar. Então, por isso essa importância de um curso desse. Lá na Auxiliadora, eu trabalho na Auxiliadora. Aqui o Padre Jefferson vai fazer 5 encontros, né? 6 encontros. Lá eu faço 15 a 16. É para ver também se a pessoa realmente está com vontade. É um processo de seleção natural. Porque fala sério. Olha aqui, ó. Está aqui o ambão, né? Vocês já aprenderam o que é o ambão? Não. Está aqui, ó. Aqui diz os documentos da igreja que nós emprestamos nossa boca para Deus falar. Então pode ser de qualquer jeito? Não. Com qualquer roupa? Não. Lá na Auxiliadora nós não tínhamos jaleco até um tempo atrás. Aí vinha de alcinha, de calça apertada, né? Chama mais atenção do que a leitura. Então não dá. Decididamente não dá. Então aqui a gente vai emprestar nossa boca, gente santa. Então qual é a nossa ferramenta básica de trabalho? A Bíblia. Às vezes eu posso ter uma boa dicção. Maravilha. Eu leio bem. Mas se eu não sou um homem ou uma mulher da palavra, não é esse o objetivo da igreja. Por isso que a Sagrada Escritura nós temos que fazer que nem nossos irmãos evangélicos, debaixo do braço. Nem que ela pegue um pouquinho de suor da gente. Não tem problema. Dom Orlando, quando estava ainda aqui na nossa diocese, ele falava que nós somos analfabetos bíblicos, nós católicos. E ele não deixa de ter razão. Porque a maioria de nós, católicos, nos alimentamos da palavra somente quando viemos à missa. E não é suficiente isso. É muito pouco. Então aqui eu faço um apelo para vocês. Todo encontro, tragam a Bíblia. É a tua ferramenta de trabalho. Não pense que você vai chegar aqui no dia que você for escalado e eu vou ler. Beleza. Esse é o leitor típico nosso. Agora, aquela pessoa que for emprestar a boca para Deus falar é um proclamador da palavra. É muito diferente. E eu tenho certeza que esse é o propósito que o Padre Jefferson tem trazido, então, essa formação para a comunidade. Por mais que seja trabalhoso, é no sábado à tarde, né? Às vezes não dá nem vontade de vir, dá vontade de ficar dormindo em casa. Não tem problema. Mas aqui é o lugar de quem quer se desafiar a emprestar a boca para Deus falar. E a forma primordial é que a gente tenha esse livro na nossa casa, não somente como objeto de decoração aberto lá no Salmo 90, sob a proteção do Altíssimo, ou 91, dependendo da Bíblia, não é? Que seja um objeto de estudo mesmo, de vivência da palavra. Gente, se a gente pegar quais são os documentos principais da nossa igreja, está aqui, ó, esse é um deles. É onde baseia toda a nossa fé. Vai falar toda a nossa história da salvação. Então está aqui o que de mais importante. Não fiquem vinculados e bitolados a esse povo da internet que se diz especialista e como viver como católico. Deus o livre, se afastem desse povo. Né? Usem as fontes boas da igreja. Usem as fontes boas. E a primeira fonte está aqui. A segunda fonte é o catecismo. Né? E depois o Código de Direito Canônico e os textos do Concílio Vaticano II. Não precisamos de muita coisa para ser feliz na nossa fé. Combinado? Então tá bom. Abram quem trouxe Lucas 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Texto bem conhecido. Está entre o Gênesis e o Apocalipse, como diria Padre Limeira. Não é? E a gente não fala o número da página da Bíblia, que isso é pecado gravíssimo. Entre o Gênesis e o Apocalipse, isso. É bem depois do Gênesis, filho, é mais perto do Apocalipse, porque
Lucas 24, versículo 13. Todos acharam? Amém ou socorro? Vamos já combinar um negócio para a semana que vem. Eu não posso me deslocar muito, né, filho? Senão te atrapalha, né? É que eu não sossego, quieto. Vamos combinar um negócio já para a semana que vem. O diácono vai estar aí, o seminarista vai estar aí e vai cobrar do pessoal, para a prova, inclusive, semana que vem. Leiam o capítulo 17 de Marcos. Mas depois vocês olham, tá? Mas é para ler o capítulo 17 de Marcos. Combinado? Combinado. Isso. Um padre fez isso uma vez numa comunidade. Falou assim, semana que vem todo mundo lê o capítulo 17 de Marcos. Aí na outra semana ele chegou, e aí, quem leu? Um monte de gente levantou a mão. E o povo que não leu, ele já viu quem não leu, né? Daí ele disse assim, pois é, para aqueles que leram, mentirosos. E para aqueles que não leram, preguiçosos, porque não tem 17 capítulos de Marcos, só tem 16. Então, cuidado. Cuidado, que vai que o padre Jefferson chega aqui e fala para vocês, capítulo 17 de Marcos, semana que vem. Aí, olha aí. Não, já sei que tinha gente que ia procurar. Só falta eu perguntar para vocês, vocês não vão saber responder, qual é o fruto lá do Adão e Eva? Qual o fruto proibido que eles comeram? Isso, todos erraram. Não tem maçã, gente. Não, nunca teve. A maçã é para criança, assim, na catequese. Vocês já estão bem grandinhos, gente. Vocês estão vendo como nós temos dificuldade de abrir esse livro? Gente santa, abram esse livro, eu imploro para vocês. Não tem maçã aqui, isso é teologia para criança. Quando está começando a catequese, nós já estamos adultos, nós já estamos quase careca, barrigudo. E a vida está correndo e nós vamos lá chegar no dia do julgamento final. Deus pergunta para nós, qual é o fruto? Maçã. Ele reprovou. Nem para o purgatório vai. Depois você corta isso, tá, filho? Isso aí. Então, todas as regras que eu vou passar daqui para frente, talvez elas não tenham tanta importância se vocês não saírem daqui convictos de que temos que abrir a Sagrada Escritura. Eu falo isso não é raiva, tá, gente? É vontade, é diferente. Não se sintam atingidos e nem provocados. Provocados, sim. Mas eu não vim aqui para dar uma lição de moral em ninguém, porque eu também nem sempre eu consigo abrir todos os dias. E deveria, como diácono. Né? Mas isso aqui tem que tornar o nosso livro a nossa paixão. Senão a gente vai ficar ouvindo bobagem dos outros sem saber o que realmente está escrito aqui. Combinado? Posso contar com vocês de verdade? Não. Hoje tem tantos aplicativos fáceis para a gente acompanhar a liturgia. Tem lá o aplicativo da CNBB, traz as leituras do dia, bonitinho, dá para tanto recurso que a gente nem faz ideia. Mas vamos lá, ver esse texto conhecidíssimo, que é dos discípulos de Emaús. Já ouviram esse texto? Vamos ver ele de um jeito diferente hoje. Vamos lá. Eu não vou proclamar, eu vou fazer uma leitura, e aí a gente vai discutindo um pouquinho. Então, não esperem que no final fale palavra da salvação, tá bom? Eu não estou fazendo uma proclamação litúrgica nesse momento, é um estudo bíblico. Muitos grupos, sempre, toda vez que termina a palavra da salvação, a palavra do Senhor, não tem necessidade. É amém, já é o suficiente. Mas quem faz também continue fazendo. E diz assim, nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhe disse, sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse, será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? E aí ele perguntou, mas que coisas? Jesus se fazendo de desentendido. Né? Que coisas? Responderam-lhe, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades
o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele seria o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Sempre as mulheres, né? Olha aí, ó, tá vendo? O que vocês fazem com a gente? Nos deram um susto. Elas foram de madrugada, e ninguém acreditou no que elas falaram, né? Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram, então, dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é o que o nosso coração ardia enquanto ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém. Esse é um texto, até uma vez numa live, na época da pandemia, o padre Jefferson não era padre ainda, era seminarista, e eu estava falando sobre esse texto. Depois ele ficou me perguntando um monte de coisa, né? Mas esse é um texto que alguns escritores falam justamente sobre... Jesus não celebrou nenhuma missa, não é? Como a gente a conhece. Mas aqui nós temos todos os elementos da Santa Missa nesse texto, todos, sem exceção. A começar quando Jesus encontra aquele povo assim meio, né, desesperançoso. Por quê? Porque aqueles que achavam que seria o grande Messias foi morto. E não era isso que eles esperavam. Então estavam lá desanimados. Né? Não é assim como muitas vezes a gente chega na missa, a gente vem para pedir força, para sobreviver, para viver, para conseguir o nosso pão de cada dia, as situações que cada um da gente vive, as doenças, as dificuldades. Mesma coisa, aquele povo não era diferente. E lá tinha 2 pessoas nesse texto. Um era Cleofas e o outro era... Quem era o outro? Quem? Eu. Quando não tem o nome, põe o teu nome. Sempre assim. É o Rogério, estava lá caminhando com Cleofas. E aí o meu olho estava tão embaraçado, eu não conseguia enxergar nada efetivamente. Por que às vezes eu não consigo enxergar nada? Porque às vezes eu não me dedico ao estudo da palavra. Eu não entendo nada que o padre fala aqui todo domingo. Esse é um motivo. Segundo, poxa, às vezes a gente está sem esperança, perde a fé. Ontem faleceu um menino de 8 anos aqui na cidade, né? Parece que ele caiu, machucou, uma bactéria, 8 anos. O que passa na cabeça dessa família numa hora dessa? Se não tiver uma fé assim, aprofundada, se fosse com a gente, você estaria aqui hoje aqui para fazer esse curso? Não. Talvez não. Pois bem. Então esse povo estava lá caminhando desanimado e apareceu Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. E aí começaram a perguntar. E aí eles começaram a choramingar. E aí Jesus começou a caminhar com eles. Olha a nossa procissão de entrada. Jesus caminhando com eles. Quando a gente entra em procissão de entrada, vem uma cruz na frente, não? Vem? É para olhar para a cruz, não é para olhar com a roupa que o padre está. Porque é Jesus caminhando com a gente na entrada da Santa Missa. Sempre ele à frente. Sempre. E aí continuaram a conversa. Logo depois Jesus começou a falar das Escrituras. Jesus começou a falar sobre as Escrituras. E o que aconteceu no coração deles? Ardendo o coração. Pois é, para pensar. O dia que tu vier aqui proclamar, ou muitos de vocês que já proclamam a leitura, quando tu proclama, arde o coração do povo que está ali do outro lado?
Esse tempo atrás fui fazer uma celebração numa outra paróquia, lá no centro, não vou dizer o nome. Cito esse exemplo muito fácil. O Salmo, quando ele é proclamado e não é cantado. O Salmo é uma grande poesia. E lá a gente percebe o que ele exprime. Se for um Salmo da quarta-feira de cinzas ou da sexta-feira santa, é um Salmo mais triste, mais melancólico. Agora, se é um Salmo de alegria, a pessoa lendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. E olhando para o povo, está todo mundo chorando. Mas que alegria é essa? É típico de quê? Me perdoem, né? Porque como eu já trabalho há tanto tempo com esse tema, eu já consegui perceber muita coisa. É o típico situação da pessoa que chegou lá e foi ler. Porque não interpretou o texto antes, não estudou o texto, não sentiu a palavra. Aquela palavra não entrou aqui nem ardeu. Ela só jogou palavras ao vento, infelizmente. Então, esse é o motivo de vocês estarem aqui essas 6 semanas, para que isso seja transformado. Isso não vai ficar para o padre Jefferson, vai ficar para vocês. Daqui a pouco ele vai embora, assim como o padre Ricardo foi. Daqui a pouco ele vai embora, essa comunidade continua. E que seja uma comunidade bíblica. Pode ter certeza que transforma isso, gente, uma comunidade. E aí, ardeu o coração. E Jesus foi contando desde o começo da história da salvação para eles, né? Falou sobre os profetas e os profetas que falavam a respeito dele. Olha só, a nossa liturgia da palavra na missa, que é onde vocês entram. Liturgia da palavra, primeira leitura, salmo, segunda leitura, né? O evangelho, daí depois nós temos a homilia, a liturgia da palavra é algo mais extenso, a homilia, o creio, a oração dos fiéis, né? Então esse é o trecho da liturgia da palavra. Depois, chegando lá no povoado, Jesus deu eu brinco, né? Jesus deu um miguezinho, disse que ia para lá e foi para cá, né? Aí eles falaram o quê? Fica conosco, Senhor, uma música conhecida, né, que a gente canta às vezes, fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite já vem. Olha ali, ó, vem do texto dos discípulos de Emaús. O que mais? Eles sentaram à mesa. Jesus ergueu o pão, agradeceu ao Pai, e nesse momento, liturgia eucarística, aqui, ó, toda a Santa Missa aqui acontece. O milagre. Os nossos olhos conseguem enxergar sempre a presença real de Cristo ou só enxergamos um pouco de farinha com água e sal? Fruto do trabalho humano. Todas as vezes que vocês se levantarem dos bancos de vocês e vierem nessa direção, não venham para a fila da comunhão, venham para uma procissão de encontro com Deus. E sempre peça os olhos da fé, porque quando a gente vem sem olhos da fé, a gente só enxerga um pão. Ou, como dizem alguns irmãos nossos, uma bolachinha. E não é fácil enxergar Jesus todas as vezes. Tem dia que a nossa cabeça não está legal. Não é? E é verdade. E aí depois, então, liturgia eucarística. Depois, eles saíram correndo para fazer o quê? Anunciar, contar, nem que seja uma fofoquinha boa também, uma fofoca santa. Olha, eu vi coisa boa lá na missa ontem. É isso. A pessoa que sai daqui realmente transformada, ela tem vontade de contar para as outras. Não fica só para ela. Ou como dizem alguns cristãos, até católicos, eu rezo na minha casa com o meu Deus. Já ouviram isso? Não. Já, né? Pois é, ele fundou outra igreja. Essa não é a católica. Pode dizer para ele. Não é. A católica é essa aqui, ó. Quantas pessoas diferentes, talvez alguns de vocês nem se conhecem. Vocês não me conhecem, não sabem o que eu faço. Se eu estou falando nesse microfone, é o que eu falo, o que eu faço. Ou só falo. Mas ele não, a gente sabe que tudo aquilo que ele falou, ele fez. Essa é a certeza. E aqui é o lugar daquela pessoa assim que a gente não vai muito com a cara do Pedro, né? Esse cabelo bonito do Pedro, não, coisa mais linda, né? E eu te dando trabalho, né, filho? Agora eu vou para cá. Vai lá, para você não dormir, tá? Então, é aqui que é a comunidade, gente santa. Não é em outro lugar. E não adianta fugir daqui. Ah, lá eu não gosto, já estou cansado. Mas é a tua casa. É a tua comunidade. É aqui que tu vai crescer na fé.
Pode ter certeza disso. Partindo então desse texto de Emaús, para a gente não estender muito, está claro o que a gente precisa alcançar na nossa missão de leitor. Leitor com L maiúsculo. De novo, se tu tem boa dicção, não é isso que a gente quer. Pode até não ter boa dicção, mas o que a igreja quer é que você seja um homem ou uma mulher da Sagrada Escritura. As regras que vêm depois, elas são meras consequências daquilo que a igreja programa para que a gente possa passar a Bíblia, praticamente, depois eu vou falar, em torno de uns 3 anos, a gente dá uma boa circulada na Bíblia em praticamente quase todos os textos. Tá bom? Até aqui alguma crise? Não? Ninguém quer desistir de ser católico? Então. Mas vai que às vezes o peso é muito pesado, e aí a gente desiste fácil, né? Vamos lá, olha que texto bom para vocês lerem, né, gente? Olha que maravilha. Agradece a Deus, agradece, vai. Isso, obrigado, Senhor, que esse diácono veio hoje à tarde aqui, trouxe essas letrinhas bem pequenininhas para matar eu do coração ou de raiva. Vocês vão receber esse material, tá bom? Então não se preocupem agora. Tem coisas que nós vamos dar uma pincelada, porque senão não vai dar tempo de ver tudo e assim por diante. Mas vamos lá. A parte principal da liturgia da palavra, então, é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura, né, e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvidos e concluídas, né, durante a homilia, a profissão de fé e a oração universal. Nas leituras explanadas na homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e salvação e oferece o alimento espiritual. O valor litúrgico da palavra de Deus confirma os múltiplos tesouros da única palavra. E aqui eu lembro um fato interessante, lá na época da pandemia, quando a diocese resolveu mudar um pouco o esquema dos grupos bíblicos. A gente estava acostumado normalmente com os evangelhos, né, do fim de semana, nos grupos bíblicos. Aí os grupos se reuniam, estudavam o evangelho para ver se o padre falava a mesma coisa no domingo. Né? E aí começou a mudar, e aí então entraram os textos do Antigo Testamento, a parte dos profetas. E foi, não sei aqui, mas na minha paróquia, deu um griteiro, o povo não queria, e não sei o quê, ficou aquela choramingata. Bom, como diria Papa Bento XVI, eu não posso dividir a Bíblia. Ela é um único livro. Então, para eu entender o novo, eu tenho que estudar o velho. Se eu não estudar o velho, eu não entendo o novo. E aí até brinquei naquela época, muita gente queria rasgar a Bíblia no meio e só queria o Novo Testamento. Claro, mais fácil. Espaço de tempo menor, espaço geográfico reduzido, onde se viveu, desde quando se viveu até quando foi escrito. Bem mais simples. Agora pega o Antigo Testamento, mais ou menos 1.800 anos de história para trás. Mais difícil, né? As localizações geográficas muito mais esparsas, espalhadas, tornam a missão bem mais difícil. Mas eu vou dizer para vocês que foi uma bênção para aqueles grupos que realmente tomaram isso como missão de casa. Porque foi muito bom e continua sendo muito bom os textos que ainda hoje são propostos. Vamos lá. Esse tesouro que está ao alcance de todos, acho que todo mundo deve ter uma Bíblia em casa, ou aqui, necessita de um especial cuidado por parte de todos. Só se dá o devido valor à palavra celebrada quando se tem consciência de que é Deus quem fala ao seu povo. Olha aqui, não sou eu quem estou falando, isso é a igreja. A igreja, depois de tanto tempo de história e do próprio magistério da igreja, diz que é isso. Então, por isso que nós temos que levar muito a sério isso. O que mais? É Cristo que se faz presente no meio de nós através da sua palavra. Ele se faz de 2 formas primordiais na Santa Missa. Uma delas é da palavra e outra da Eucaristia. E na nossa imagem e semelhança com Ele entre nós, irmãos. Vamos lá. As leituras bíblicas se põem os fiéis à mesa da palavra de Deus. A mesa vocês já aprenderam. Está aqui, ó. Toda a liturgia da palavra deve ser proclamada aqui no ambão. Sempre. Bom, vocês não têm até... As orações dos fiéis, vocês também fazem aqui. Perfeito.
A leitura do Evangelho constitui o ponto culminante, né, da liturgia da palavra. Reconhece e confessa que é Cristo presente no meio deles quem lhes fala. E por isso, escutam a leitura de pé, sempre. Esse é um dos gestos dentro da missa, na liturgia da missa. Quer ainda pelos sinais de veneração ao próprio evangelhário. Então, está aqui o primeiro livro que a gente vai falar rapidinho. Esse livro é o Evangelhário. Aqui tem bastante diácono, né? Tem aqui uns 2 ou 3? 3, né? Toda missa vocês entram com o Evangelhário ou não? Aos domingos? Tá. Então vocês já viram o diácono entrar com esse livro aqui. Aqui nós temos todos os evangelhos das missas, né, do fim de semana, que a gente fala, depois eu vou explicar um pouquinho. De algumas solenidades também, então estão todas aqui. As missas de durante a semana, às vezes você vai até encontrar algum texto aqui, mas não são todos. Ok? Então, esse é o livro evangelhário. Aqui só tem os evangelhos. E uma observação que não faz parte disso aí, mas até como ensinamento. Quando a gente vai lá numa missa, lá na catedral, daí o diácono leva o evangelhário para o bispo beijar, não leva? Já viram? E aí o que o bispo faz com o evangelhário? Traça o sinal da cruz. E aí todo mundo bate palma, que não está certo. Nessa hora é para a gente fazer o sinal da cruz. Porque é uma bênção que nós estamos recebendo. Tá? Então, por favor, agora vocês já sabem. Quando o bispo abençoa com o evangelhário, é sinal da cruz. Só. Sem palma. Não, ele não, a bênção, ele não está fazendo, ele só ergue para mostrar, né? A gente faz isso também. Filha, é assim, a mesma coisa, esse é o tipo de assunto assim, ó, o que eu vou te falar, né? A gente vai educando o povo aos poucos. Todo mundo me pergunta assim, ei, bate palma na missa? Procura se tem palma aqui. Não tem. Aqui nós temos as posições e os gestos da Santa Missa. O que é? Sentado, em pé, ajoelhado, inclinado. Não tem palma. Por mais que eu também tenha a tentação de bater palma, eu confesso a você. Porque quem bate palma, eu tenho certeza que não bate palma batendo palma para aqueles que mataram Jesus, como são algumas falas que a gente vai encontrar na internet. Né? Quem bate palma é por alegria. A mesma coisa quando o canto do Glória. É uma alegria que toma na gente. E, às vezes, a música ajuda a gente a se empolgar. Não é? A gente se empolga. Agora, é lícito bater palmas? Definitivamente, não. Não tem. Pode procurar aqui em qualquer canto, não vai achar palma. Mas aqueles que batem, quem sou eu para criticar? É só isso que eu quero dizer. Né? Tá bom? E até porque eu não sou o liturgo da paróquia. O liturgo da paróquia se chama Padre Jefferson. Quem sou eu para vir aqui botar ordem no lugar dele? Eu só estou dizendo para vocês aquilo que está escrito. Tá? Não é uma opinião minha. Eu vou passar um pouquinho isso aqui, porque eu sei que o seminarista já passou um pouquinho com vocês, falando sobre a presença da Sagrada Escritura, lá já desde o Antigo Testamento, né? As leituras, depois até o que acontecia na sinagoga. Vocês leram um texto da semana passada de Lucas 4, né? Jesus pegou o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque o sacerdote lá do templo, provavelmente depois da sinagoga, depois ia ler uma leitura do Pentateuco. O evangelho do povo judeu era quem? O Pentateuco. Assim como para nós são os evangelhos. Então, aquele que era o leitor, né, escolhido para o dia, fazia uma leitura dos profetas, e foi o que Jesus fez. Tá? Então, a Sagrada Liturgia, a liturgia da palavra, como a gente chama hoje na nossa missa, ela já era presente nos outros povos, nos povos que foram a origem da nossa fé, nossos irmãos judeus. Primeiro o povo hebreu, para depois ser povo, aí a religião judaica. Vamos lá. Vou passar isso aqui. Olha que bom que está de enxergar. Até eu estou emocionado. Não deu certo esse slide, irmão. Ou eu vou ter que mudar as cores, né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês
como que funciona? Teve um senhor até que perguntou, que monte de livro é esse aqui? Então vamos falar um pouquinho de cada livro. Esse é o Missal, né, que é o livro próprio das orações do Padre. Mas esse eu vou, se der, a gente explica um pouquinho depois. Aqui nós temos os lecionários. Aonde que vocês vão ler? No lecionário. Nós temos principalmente esses 3 aqui, que eu vou explicar um por um. O lecionário 1, o lecionário 2 e o lecionário 3. Tem um lecionário 4 também, que daí são para celebrações com o bispo, que é tudo relativo ao pontifical, né? Mas normalmente não se usa. Então nós temos, na verdade, 4, mas os principais são esses 3 aqui. E todos eles estão divididos de acordo com o tempo que a gente vive, né? Então vamos lá. Quais são os tempos litúrgicos da nossa igreja? Tempo pascal, então, tríduo pascal, depois tempo pascal. Ai, Jesus. Espera aí. Ó, tríduo pascal, tempo comum, quaresma, advento e Natal. Qual que é a ordem disso aqui? Não é essa, tá? Eu até poderia ter feito um slide diferente, mas o ciclo litúrgico começa no advento. Por isso que às vezes tem padre, nós tínhamos o padre Romão lá na Auxiliadora, que chegava lá no primeiro domingo do advento, ali antes do Natal, falava e chegava assim, feliz ano novo para todo mundo. E todo mundo ficava, mas como assim? Não é dia 1º ainda? Né? Mas ele fazia isso para ver se o povo entendia. Então, para nós, a nossa liturgia católica, o nosso primeiro dia do tempo é lá no começo do advento, então o primeiro domingo do advento. Por isso dá para a gente dar feliz ano novo para todo mundo naquela época, né? Bom, depois do advento, o que nós temos? O ciclo do Natal. Depois do ciclo do Natal, nós voltamos ao tempo comum. Depois vem a quaresma, né? Aí ali dentro tem a Semana Santa, o tríduo pascal, que ninguém falta, né, nessas celebrações. É triste, não entendeu nada. É feriado ou dia santo, filho? Gente, tem uma diferença muito grande entre feriado e dia santo. Beleza? Então, assim, se esforcem. Se tu não pode vir aqui, vai no lugar onde tu vai passear. Agora, o certo é tu viver na tua comunidade. Não dá para passear na Páscoa. Não. Santo. É dia santo. Então, assim, observem bem isso. Quem é que veio na missa da Sexta-feira Santa? Ai, Senhor, perdoai. Vamos ajoelha aí. Eu gosto de perguntar essa. Quem vem na missa da Sexta-feira Santa? Ah, muito bem. Não tem missa, né? Na Sexta-feira Santa. É celebração. Isso, muito bem. Olha que maravilha. Agora vocês merecem uma salva de palmas para vocês aí. Agora só falta vocês deixarem de comer a maçã. Aí o resto vai estar legal. Vamos lá. Até agora ninguém em crise? Todos acordados? Não. Também fica falando um monte de bobagem o diácono, se não ficar acordado, né, vida? Já falei que os tempos são divididos naquelas formas, tá bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre como começa a esmiuçar isso aqui. Os dias litúrgicos, como que funciona? Todos os dias são santificados pelas celebrações litúrgicas do povo de Deus, principalmente pelo sacrifício eucarístico ou pelo ofício divino, mais conhecido como liturgia das horas. O dia litúrgico, presta atenção, se estende da meia-noite à meia-noite. Então, esse sábado começou à meia-noite e vai até a meia-noite. Mas nós vamos explicar o problema do sábado, não fiquem nervosos. A celebração do domingo e das solenidades, eu vou explicar o que é uma solenidade também, porém, começa com as vésperas do dia precedente. Solenidade. Então,
essa, vamos lá, é a missa de maior importância dentro de todo o calendário. Quando eu falo assim, a solenidade em si. Se a gente olhar as celebrações, a principal é o tríduo. É o tríduo pascal. Então, assim, católico que conhece o que significa o tríduo, não falta em nenhuma delas. Tá? Aí, depois do tríduo, nós temos o Natal e assim por diante. Mas dentro dessa classificação toda, então nós temos a solenidade. Solenidade começa na véspera do dia anterior. A gente funciona como o calendário, o relógio judaico. Mesma coisa. Né? Então, no caso do domingo, amanhã, nós começamos, que é uma solenidade, todo domingo é uma solenidade, nós começamos a comemorar essa solenidade agora, daqui a pouco, quando começar o sol se pôr. Não é 4 horas da tarde. Jovem que vai fazer encontro e quer a missa de domingo às 4 horas da tarde, não está certo, viu? Por aí, 18h30, tá bom? É? Então, a gente começa por isso que a liturgia de hoje à noite é a mesma de amanhã, porque é uma solenidade. Quais são outras características da solenidade? A gente vai ver depois, mas já vamos adiantar. Formulário completo da missa. O que é formulário completo? Canto do Glória, o Creio, estou esquecendo um. Oração dos fiéis também. Mas tem mais um, depois a gente vai ver ali. Tá? Então, essa é a solenidade, gente santa. Então, ó, no ciclo anual, a igreja celebra o mistério de Cristo, venera também com particular amor a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, e propõe a piedade dos fiéis, as memórias dos mártires e de outros santos. Ó, amanhã vai ser dia de São Lourenço. Vou explicar. Mas ele não vai ser comemorado, porque é um domingo. São Lourenço é memória, que é o padroeiro dos diáconos. Os santos de importância universal são celebrados obrigatoriamente em toda a igreja. Os outros serão inscritos no calendário para serem celebrados facultativamente ou serão deixados ao culto de alguma igreja local, nação, família religiosa. Se vocês olharem o nosso missal, ele vai apresentar os santos que são só celebrados no Brasil. Por quê? Porque eles não são conhecidos em outros lugares e daí lá não tem tanta importância, a não ser para nós. As celebrações que se distinguem segundo sua importância são, então, solenidades, os dias mais importantes. A celebração já inicia na primeira véspera que eu falei. Está aqui. É o prefácio próprio. Né? Então, nós temos o prefácio próprio, depois eu vou explicar. A celebração das duas maiores solenidades, já falei, Páscoa e Natal, prolonga-se ainda por 8 dias seguidos. Nós temos a 8ª de Páscoa e a 8ª de Natal. O que significa isso? Continua. É o mesmo dia, como se a gente estivesse celebrando o mesmo dia. Por isso que, durante a 8ª, a gente chega ainda, todo mundo, Feliz Páscoa, se cumprimenta e assim por diante. Tá? E agora o padre Heriberto, lá da minha paróquia, depois você corta isso aí também, filho. Ele disse que agora tem a 8ª dos ministérios ordenados. Então tem 8 dias para os padres, diáconos ganharem um presente na semana dos ministérios ordenados. Está acabando, é até amanhã. Vamos lá. Festa. As festas se celebram nos limites do dia natural. Então, meia-noite, meia-noite. Por isso não tem a primeira véspera. A não ser que se trate de festa do Senhor, que ocorre às vezes nos domingos do tempo comum ou no tempo do Natal, cujo ofício substitui. Por exemplo. E aí o que a gente tem na festa? Às vezes nós temos uma festa que se comemora no meio da semana. Né? E o que a gente tem nessa missa da semana? Aí nós temos o Glória, o canto do Glória, ou o Glória rezado, né? E temos um prefácio próprio para aquele santo especificamente, ou para a Virgem Maria, dependendo da festa. Acho que teve festa semana passada. Essa semana qual foi? Me lembra? A Transfiguração do Senhor. Transfiguração do Senhor. Então, ela tem um formulário um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado nas missas semanais. Por quê? Aí a gente recita o Glória e tem um prefácio próprio da Transfiguração. As memórias. As memórias são obrigatórias ou facultativas. Sua celebração, porém, se harmoniza com a celebração do dia da semana ocorrente, segundo as normas expostas da Instrução Geral.
As memórias obrigatórias que ocorrem nos dias de semana da quaresma somente podem ser celebradas como memória facultativa, só a oração do dia. Nos sábados do tempo comum, não ocorrendo memória obrigatória, pode-se celebrar a memória facultativa da Santa Virgem Maria. Então, por isso que muitas igrejas celebram missas ao longo do dia do sábado, sempre em memória da Virgem Maria também. Como que funciona? Por exemplo, o que eu comentei, amanhã é uma solenidade, mas tem a memória de São Lourenço. Qual é a ordem de hierarquia dessa história? Solenidade, festa e memória. O que se sobrepõe? Solenidade. Por isso que não se comemora amanhã o dia de São Lourenço na liturgia da missa. Amanhã, 18º, 19º já. Eu estou atrasado, eu que faço os roteiros e não me lembro. 19º domingo do tempo comum. Então, esse é o formulário que nós vamos trabalhar hoje e amanhã, né, na Santa Missa. Não vai falar, claro que pode ser citado São Lourenço, mas não é o formulário principal da missa desse dia. Aí já muda de figura. Daí eles podem ter direito a uma solenidade porque é o padroeiro. Provavelmente deve ter amanhã lá, né, ali no São Lourenço. Pode, sim, não tem problema. Pode. E agora, como que são escolhidas as partes da missa? Como que funciona esse emaranhado de leituras, né? Toda missa apresenta 3 leituras, aqui falando especificamente das solenidades. Tá? Então, nós temos a primeira, que normalmente é do Antigo Testamento, depende do tempo, a gente vai ver. A segunda, do apóstolo, a epístola do apóstolo, ou do Apocalipse, segundo os diversos tempos do ano. E a terceira, do Evangelho. Essa é a sequência. Com essa distribuição, sublinha-se a unidade do Antigo com o Novo. A gente ouve palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E da história da salvação. O fato de que para os domingos e festas se proponha um ciclo de 3 anos é para que haja uma leitura mais variada e abundante da Sagrada Escritura, já que os mesmos textos não voltarão a ser lidos, a não ser depois de 3 anos. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso logo em seguida. Os princípios que regulam a ordem das leituras dos domingos e festas são chamados de composição harmônica ou de leitura semicontínua. Vou explicar também. Emprega-se um ou outro princípio segundo os diversos tempos do ano. Não fiquem tristes aqui ainda, deixa eu passar. Aí. Olha lá os 3 livros que eu falei para vocês. Até aqui, sem crise, né? Lecionário 1, o 2 e o 3. O 1 é para o lecionário dominical, o 2 é o semanal, e o 3 que é próprio dos santos. Próprio dos santos. Por exemplo, a transfiguração, acho que estava no 3. Né? Os textos da transfiguração dessa semana estavam no lecionário 3. Como que funciona o lecionário dominical? Então, ele é dividido em 3 partes. Ano A, ano B e ano C. Esse ano nós estamos no ano C, que é Lucas. O ano A, Mateus, e o ano B, Marcos. Cadê o Joãozinho? Excluir o pobre? Por que João não está, gente? Por que essa discriminação? Só porque ele era o amado? Falaram, não, já que ele era o preferido, nós não vamos deixar ele na liturgia. Deixaram ele para os momentos fortes. A questão é assim, por que ano A, B e C? Porque são os evangelhos sinóticos. Marcos, Mateus e Lucas são a mesma base. Tem textos distintos, né, entre eles, mas a base é a mesma. Com algumas diferenças. Mateus e Lucas falam de Jesus já no momento da encarnação. Marcos, ele é mais breve. Ele já começa com Jesus adulto. Não é? E é o que tem a menor quantidade de capítulos, que é só 16. Não tem 17 capítulos em Marcos. Né? Então, são chamados evangelhos sinóticos, que são os similares, vamos dizer assim, têm a mesma visão. Agora, João é um evangelho completamente diferente dos outros 3. Por isso que João ele é inserido, em alguns momentos a gente vai ver,
de alguns tempos litúrgicos e também quando nós estamos no ano B, porque Marcos, sendo um evangelho mais curto, aquela parte, tem alguma parte no começo do tempo comum que colocam algumas semanas com o evangelho de João para complementar, então, todos os textos para fazer as 34 semanas do tempo comum. Tá? E uma outra coisa que isso é de uma aula do Frei Hildo de pós-graduação, né? Qual é o outro conceito que a gente pode lembrar essa diferença dos evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas escrevem numa época completamente diferente de João. A necessidade de escrita era específico para algumas comunidades. Assim como Paulo escreveu para Corinto. Ele falou, essa carta é para vocês. Né? E aqui uma observação que é muito importante. Tem algum corintiano aqui? Não. Tem? Ô, Senhor. Desde a Sagrada Escritura você já dava um trabalho para Paulo. Tem 2 cartas lá, mas tem uma que foi perdida. Diz que tem uma terceira. Mas dava trabalho aquele povo, Jesus. E até hoje os corintianos dão trabalho. Né? E aí nos casamentos, as noivas escolhem aquela leitura, né, que o amor é paciente, o amor, eu digo, lê antes um pouquinho para você ver a bronca que Paulo está dando, aquele povo esfomeado. Né? Lê bem. Então, assim, gente, se convertam, ainda dá tempo. Os corintianos mudam de vida, gente, pelo amor de Deus. Vá lá. Então, vamos ver aqui. E olha só como que funciona a seleção das leituras. Né? No Advento, nós vamos falar sobre as profecias messiânicas, vai falar da vinda de Jesus. E o Advento é dividido em 2 partes. Né? Vai falar da segunda vinda, né? E vai falar do momento inicial, então, da encarnação. No Natal, vai falar sobre profecias da encarnação do Verbo. Na Quaresma, chamados à conversão e aliança. No Tríduo, né, o Êxodo e a Páscoa do Senhor. No tempo pascal, vai falar os Atos dos Apóstolos, como primeira leitura. E no tempo comum, é a temática em harmonia com o Evangelho. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu passar aqui. Então, voltando aqui, o ano A, B e C. A primeira leitura nos anos A, B e C são chamadas temáticas em harmonia. Então, a primeira leitura sempre tem uma ligação muito forte com o Evangelho. Por isso que, às vezes, quebra um pouco a primeira leitura. Uma hora é de um livro, outra hora é de outro, mas o principal é assim. O Evangelho é uma leitura praticamente que semi-contínua. Então, começou Lucas, agora no tempo comum, não é? Depois do tempo pascal, e ele está fazendo uma sequência da leitura do livro de Lucas. Para acompanhar esses textos de Lucas, então os estudiosos da época resgataram um texto a primeira leitura do Antigo Testamento que fosse harmônica com o texto do Evangelho. A segunda leitura, que é do apóstolo, não tem essa prerrogativa. E o Salmo também, que é uma resposta para a primeira leitura. Não é? Agora, a segunda leitura, não, é uma leitura também continuada do apóstolo. Acho que agora nós estamos em Colossenses. Eu acho que nós estamos em Colossenses agora, se não me falha a memória. Depois a gente confere aqui. Então, vocês podem ver, vai vir, durante várias semanas, leitura do livro ao Colossenses. Praticamente até terminar ele. Depois, vai um outro livro. Então, essa é a diferença. Como que montaram isso? Dessa forma. O Evangelho é o centro, se escolhe a primeira leitura e o Salmo de acordo com a relação entre eles. E a segunda leitura não necessariamente tem relação nem com o Evangelho e nem com a primeira leitura. Tá? Então está aqui, ó. Lecionário. Ano C. 19º, né? O que nós temos de primeira leitura hoje, para hoje à noite? Livro da Sabedoria, o Salmo é o 32, a segunda leitura é Carta aos Hebreus, e o Evangelho é Evangelho de Lucas, capítulo 12. Então, a primeira leitura tem uma relação muito direta com o Evangelho, o Salmo uma leitura direta com a primeira leitura,
né? E a segunda leitura não necessariamente tem uma relação direta com o Evangelho. Ok? E essa é a missão do pregador que vem aqui na frente de fazer, passar todas essas leituras e passar uma mensagem para as pessoas que aqui estão. Essa é sempre a missão de quem está com o microfone na mão. Então, olha só. Como que funciona? Todo lecionário tem um índice. Então, não queiram adivinhar. Às vezes o pessoal fala assim, como é que eu faço? O índice. Os índices dos livros litúrgicos é sempre no final. Né? Sempre no final. Então, se eu sei que hoje é o 19º domingo do tempo comum, eu vou lá no índice onde que estão os livros do 19º domingo do tempo comum, já acho eles e aqui estão as minhas leituras. Eu não sei como vocês procedem, mas como que a gente faz lá, na minha paróquia? Todo domingo, conforme é a minha agenda, ou segunda de manhã, eu sou profissional autônomo, então segunda de manhã eu sempre reservo para fazer todas as coisas que eu tenho para fazer da igreja, né? E o que eu faço? Mas isso já é um trabalho já de algum tempo, já da época do Padre Romão até. Eu organizo para todas as pastorais, músicos, as leituras para a liturgia, a minha esposa que coordena a liturgia, para o data show, para a transmissão, para todas as pastorais, acolhida, coroinhas e assim por diante, o que eu monto? Então, eu faço em arquivo todas as leituras da semana, aí está o Pedro escalado para a segunda, ele já recebe a leitura, já estuda. Ah, o fulano é na terça, já recebe, tudo por e-mail ou por WhatsApp, recebe lá bonitinho. Está lá a leitura e o salmo, no nosso caso, o leitor faz tanto a primeira leitura quanto o salmo durante a semana. Para o data show vai todas as informações, qual é a liturgia do dia, quais são as leituras. Para os ministros, vai qual é a página do missal que vai ser utilizada naquele dia. Lá a gente não celebra a memória facultativa, então já é uma regra. Né? A gente não celebra a memória facultativa, só se for um caso muito específico. Então, eu já mando para os ministros e para toda a liturgia a página que vai abrir no lecionário, a página que vai abrir no missal, se tiver qualquer outra informação. Os versículos para a transmissão que coloca durante a transmissão. E a música já sabe o que vai cantar e o que tem que cantar. Lá a gente também fez um trabalho bem legal, depois, quando entrou essa revisão do missal, aí com o apoio do padre Vandemir. Hoje, nossa pastoral da música, eu diria que ela está bem mais adequada daquilo que a igreja pede. Não é aqui o objetivo da conversa, mas o que é o que a igreja pede? Ato penitencial. Estão todos eles escritos aqui. Então, não dá para cantar como uma ovelha perdida. Não é ato penitencial. Né? Isso é para cantar lá no grupo. Ato penitencial tem uma série de atos penitenciais escritos aqui. A igreja fala, são só esses. O que mais que não se muda? O glória. Só tem um glória. Não dá, tem uns glória que inventaram aí, não dá para cantar. Não é lícito. Só tem esse glória aqui. O que mais que se canta conforme o que a igreja pede? A aclamação ao evangelho. Também está aqui. É aleluia, 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 2 linhas que falam do evangelho. Né? Não se canta outros cantos. O que mais? O santo. Santo, 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 dizem todos os anjos. Esse não existe. Nunca existiu. E não é novidade, gente. Mais de 60 anos nunca existiu esse santo. Então a gente vai dando um jeitinho e colocando coisas que não são lícitas na Santa Missa. Me perdoem a sinceridade, mas estou falando porque eu vivi isso na pele. No começo foi bem difícil, e eu diria que eu fico olhando, porque o Data Show manda todos os slides para mim, de todas as missas, e eu confesso a vocês que eu confiro. Esses dias eu falei assim, esse ato penitencial aqui não vai cantar. E aí tiramos, aí o grupo se ajeitou e cantou o ato penitencial certo, senão nós íamos rezar o ato penitencial. E não dá mais para brincar de fazer missa, né? Está na hora de a gente fazer o que é certo, o que a igreja nos ensina. Senão vira festa, gente. Fala, filho.
Rapaz, oração da campanha da fraternidade, você me mata do coração, né? Bota a mãozinha assim. Não, assim, vira. Sem vergonha. Eu sou um estudioso da liturgia. Se tu me perguntar, eu vou dizer, eu vou seguir o que está aqui. É isso. Tem as duas formas, ou é proclamado ou é cantado. De preferência, é cantado. Como assim? Não entendi. Sim. Judite, Lucas. Não. Também são formas de canto. Então, não está restrito. Não, é o tipo de texto, quando a gente fala, o Salmo. E ele pode estar presente também em outros textos da Sagrada Escritura, sim. Tá? Sim, filha. Tem mais longa, mais breve. Aí vocês decidem junto com o padre o que ele... Porque se não decidir com ele, então toda vez hoje tem... O evangelho hoje também tem um mais longo, mais curto hoje. Eu chego para o padre assim, qual que você quer que eu proclame? O mais curto ou mais longo? Porque depende do que ele preparou para a homilia, né? Então é justo perguntar... Bom, gente, sempre é justo e lícito perguntar para quem? Para o liturgista, que é ele, né? É o padre Jefferson. Então, às vezes, ele preparou uma mensagem que é importante fazer a leitura completa, porque, às vezes, corta um texto lá, e aí falta isso para o povo entender do que tu está falando. Tá? Não se canta o aleluia. Não é quaresma e no advento, né? Também não. E não se canta o glória, né? Não existe, filha. Aí, a senhora tem filhos? Tem, não? Tem quantos? Todos eles são obedientes? Não. É assim na igreja. Então, gente, ó. Eu sei. Mas é o padre Jefferson que está lá aí, ó. Pega na orelha dele. Gente, assim, ó, o bispo já falou. Pode-se fazer uma missa. Não existe missa sertaneja. Existe missa em ritmo. Agora, o que Dom Jeremias bateu bastante? Não, deixa eu explicar. Porque você pode fazer o que a gente chama de aculturação. Então, só que as músicas... Só um pouquinho, filho. Você perguntou, deixa eu responder agora. Quando tem essas missas, você não pode usar, por exemplo, o canto lá do Chico Mineiro para botar uma música lá no meio. É isso. Porque daí tu lembra do Chico Mineiro e não lembra da... É isso que a igreja pede, com sabedoria e piedade, mas infelizmente. Mas eu não vim aqui para falar disso. Pois é. Eu vim aqui para contribuir o que está escrito, entendeu? O que cada um faz, eu não posso falar por eles, gente. Vocês sabem qual é o caminho certo. O caminho certo está aqui. Aqui é o caminho certo que a igreja nos pede. É a instrução geral do missal romano. O resto é conversa fiada. Tá? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar do lecionário dominical 1? Nós temos Atos dos Apóstolos no tempo pascal. Nós temos o Evangelho de São João nas últimas semanas da Quaresma e no tempo pascal, já falei. Isaías no tempo do Advento e Natal e a primeira carta de São João no tempo do Natal. Muito bem, agora o lecionário 2. Lecionário 2. Nós temos ano par e ano ímpar. Lembra que o lecionário 1 nós temos 3 divisões. Ano A, B e C. Então, a cada 3 anos, a gente gira. Certo? 3 anos a gente gira. No lecionário, o semanal, que é o 2, a cada 2 anos a gente dá um giro, então as leituras vão se repetir.
E a missa dos santos, por exemplo, essa semana, tinha uma festa. Onde que eu vou encontrar? No lecionário 3. Santa Maria Madalena, aqui no lecionário 3. E tantos outros textos aqui que a gente poderia olhar aqui, que está tudo aqui no lecionário 3. Vamos lá, como é que está o nosso tempo? 15h22, tá bom. Aqui o que eu vou aprofundar um pouco mais agora, esse material depois vai ficar para vocês, tá? Então aqui agora é assim, ó. Vocês vão decorar isso tudo? Não. O que é importante vocês saberem? Essas leituras não caíram de paraquedas nos livros. Elas foram estudadas, né? Para saber assim, ó, o que é importante para o povo ao longo do tempo litúrgico. Todos os textos da Bíblia estão aqui nos lecionários? Não. Tem alguns textos que até não dá para pôr. Tem alguns textos que tem muito sangue, não é? Aí assusta o povo. Tem alguns salmos, são chamados salmos imprecatórios, né? Onde o escritor sagrado fala assim, ó, Senhor, mais ou menos isso, né? Que caia um raio fulminante agora e mate meu inimigo. Então assim, não, assusta o povo. Se ele não sabe fazer essa leitura, assusta o povo. Entenderam? Então tem algumas leituras que não estão ali presentes, tá? Muito bem. Tempo do Advento. Nos domingos, o que a gente tem? As leituras do Evangelho têm uma característica própria, refere-se à vinda do Senhor no final dos tempos, que é o primeiro domingo, depois João Batista, segundo e terceiro domingo, e depois aos acontecimentos que preparam de perto o nascimento do Senhor no quarto domingo. Então, assim, ó, são leituras gradativas que vão levando a gente a entrar no mistério. É porque a gente comemorar o Natal, a gente já sabe que Jesus já se encarnou, se tornou homem, adulto, foi crucificado. O que mais? Ressuscitou. Toda essa história a gente já conhece. Então, para nós é importante, além de conhecer essa história, o Advento vai fazer com que a gente fique preparado com a nossa lanterna sempre acesa e cheia de óleo. Não é assim que tem esses textos no Evangelho? É para isso. Então, olha só, o Advento vai nos catequizando esses tempos fortes para cada vez mais aprofundar a nossa fé. É um tempo que a gente, e muito específico, é um tempo onde assim, parece que a gente está mais animado, mais alegre, né, para aquele tempo do Natal, tirando a parte comercial da história, o Papai Noel de vermelho, né, da Coca-Cola. Então, tudo isso esse não é o importante, né? O importante é o que a gente conseguir fazer da nossa fé mesmo. É claro que muitos de nós dependemos do comércio, isso é lícito, mas não dá para inverter os valores, né? Não dá para inverter os valores. Uma coisa é aquilo que a gente comemora da nossa fé, e outra coisa é o comércio, que é normal e faz bem, né? Faz parte da nossa sobrevivência. O que mais? As leituras do Antigo Testamento são profecias sobre o Messias e o tempo messiânico, tiradas principalmente do livro de Isaías. As leituras do apóstolo contêm exortações e ensinamentos relativos às diversas características deste tempo. Então, como que a gente entende o Advento, daqui a pouco, olhando as leituras do tempo do Advento? Essas leituras vão levar a gente a esse entendimento. E é aqui que a igreja trabalhou para quê? Para oferecer para nós textos que nos ajudem a nossa fé, tempo por tempo. Né? O tempo do Advento, esse tempo de espera. Depois, o tempo de Natal, esse tempo de alegria. Depois a gente volta para o tempo comum, que é o nosso dia a dia, e vai mostrando textos do dia a dia de Jesus, uma cura aqui, uma fala aqui, uma exortação, aquilo que ele fazia no dia a dia, na caminhada dele, caminhando entre os povos. Inclusive, quando a gente vai olhar muito o Evangelho de Lucas, né, a partir do capítulo 9 ou 10, se não me falha a memória, ele começa a caminhada dele, o quê? Em direção a Jerusalém. Então, vejam a beleza dos textos e da didática da nossa igreja. E não tem como, quando a gente começa a se aprofundar, não tem como a gente não se encantar. Não tem como. É que nem os discípulos de Emaús. O Cleofas e quem mais? Quem? Fala o nome forte, eu não ouvi. Isso. Não ardia o coração dos abençoadinhos? Hã? Eu estou meio surdo.
Era o Rogério, é ele mesmo. Cabeção de ovo. O que mais que nós temos no tempo do Advento? Né, os dias de semana, 2 séries de leituras, desde o princípio até o dia 16 de dezembro. E aí, do dia 17 de dezembro até o dia 24, aí é só leitura falando sobre a primeira vinda. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha depois para facilitar a vida de vocês. Ó. Quais são os textos? Tá? Ano A, ano B, ano C, só do Advento. Hã? Não entendi. Não, mas vocês vão receber o material, daí depois fica fácil. Nem precisa fotografar, filho. Vai receber inteirinho lá. Hã? Estava fotografando tudo? Não. Não, mas vai. Não, pode fotografar, mas você vai receber. Eu não fico guardando material, não, gente. Ó, aqui tem tudo sobre o tempo do Natal, quais são as leituras. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem. Tá? Porque o importante é a gente entender os livros. E o que eles têm. Natal, ano A, ano B, ano C. Depois, o tempo da Quaresma, o que são as leituras propostas para cada momento, nos domingos, dias de semana. Olha lá, os textos. Tríduo pascal. Ok? Tempo pascal. Olha as leituras, mesma coisa. O tempo comum, mesma coisa. Aí. Muito fácil, gente. Deus o livre. Hã? Não, a letra está judiando. Né? E eu também. Até tirei o óculos, porque daí eu consegui enxergar melhor. Falando um pouquinho das cores litúrgicas, né? Nós temos, então, o roxo, que a gente usa no tempo do Advento e da Quaresma, que vem chamar a atenção da gente o quê? Na penitência, expectativa e conversão. Depois nós temos o branco ou o dourado, né? E aí são para os tempos festivos, Natal, Páscoa, as solenidades do Senhor, santos não mártires, né? Aí ele indica o quê? Uma alegria, uma luz, a glória. O que mais que nós temos? O vermelho. Então usamos no domingo de Ramos, na missa da Sexta-feira Santa. Pegadinha do malandro, né? Pentecostes, nas solenidades dos apóstolos e mártires. Né? Então, fala para nós o que é o vermelho. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre o martírio, fala sobre o martírio, quando a gente lembra, assim, fala sobre sangue mesmo. Aqueles que derramaram sangue pela nossa igreja. Depois, o verde, muito usado, sempre usado no tempo comum, né? Que fala sobre uma esperança, sobre um crescimento da fé, sempre naquela expectativa depois de vivenciar os tempos fortes da igreja. E nós temos o rosa, ou róseo, que é usado no 5º domingo do Advento ou no 4º domingo da Quaresma, que expressa um momento no qual nós estamos vivendo uma expectativa, mas especificamente nesses 2 dias fala sobre uma alegria, né? Assim como na Quaresma. A gente usa no quarto domingo, logo em seguida nós já vamos usar o quê? O vermelho e assim por diante. Então, nós vamos viver um momento de mais intensidade, por isso se proporciona aquele domingo, então, um domingo mais festivo. Né? Missal. Quem que organiza aqui? Aqui são os ministros, os acólitos. Funciona bem? Ah, é? Aqui a brincadeira é mais emocionante, né? Então, já que eles fazem, deixa assim. Mas saibam que aqui é onde também a gente encontra todas as orações que o padre fala. Se encontra todas as orações eucarísticas, o rito da missa, né? E principalmente com a mudança, com a revisão da para a 3ª edição, não é um missal novo, tá? A gente confunde muito. Entrou em 2023. Não é um missal novo, é uma revisão. E senão a gente parece, então, a outra missa. Não. É a mesma missa, só com uma revisão. E aqui entraram uma série de mudanças e muito resgate também daquilo que se tinha lá atrás. E isso é importante. Tá? Então,
Aqui nós temos, então, os prefácios, tem as orações eucarísticas, são muitas orações eucarísticas, acho que 14 ao todo, uma coisa assim. Tem o formulário dos santos, as orações dos santos. Então, tudo aqui nesse livro que não é o objetivo para os leitores, né? O leitor ele tem que saber o quê? O lecionário 1, 2 e 3. O que ele vai usar naquele dia? Aqui quem que organiza os livros dos lecionários? Também os acólitos? Também, mas está muito fácil a vida de vocês, gente. Olha que beleza. Esses acólitos são uma benção, então. Os acólitos são uma benção, olha que maravilha. Eu já estive aqui conversando com eles também, com os acólitos já. Aí a gente veio dar uma formação de missal para eles. Não me lembro se foi ano passado. Acho que eu tive aqui também com eles. Deu um apanhado geral? Deu para entender? Deu para entender? Tá bom. Perguntas fáceis, não difíceis. Ah, sim, o diretório litúrgico. Tem aí? Sim, verdade. Não sei. Não sei. Aí é uma decisão do padre Jefferson com a equipe que está trabalhando, né? Eu não sei. Sinceramente, não. Olha, e nós temos também esse diretório de liturgia e da organização da igreja, que é lançado todo ano pela CNBB. Então, aqui ele traz completinho tudo que vai acontecer da liturgia, as leituras. Em alguns casos já indica quais são os prefácios e assim por diante. Os aniversários de bispo, de morte, de nascimento, de ordenação, tudo aqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma boa ferramenta para a gente, e ela está separada por mês e por dia. Então, facilita bastante a vida. A livraria, né? Livros e Livros, Catedral. Sim. Aqui, ó. Encontra. Esse aqui, essa versão atualizada não encontra na internet, tá? Na internet tem uma versão que é da língua portuguesa. Mas a gente se pega muito fácil. Entra lá, Instrução Geral do Missal Romano. Mas é da língua portuguesa, então diretamente de Portugal. Essa aqui não vai achar na internet. Mas na livraria, sim. E aqui vai falar, tem uma parte dela que é só da missa, aí tem a parte que fala sobre a escolha das leituras, então assim, é bem completo. Fala da função de cada um, das posições e dos gestos, quem são os leitores, qual é a função do padre, qual é a função do diácono, qual é a função do acólito. Aqui está toda a base para a gente estudar a missa, tá? Toda. Está lá, ó, Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Depois, quem quiser tirar foto, está aqui à disposição. Tá? Vamos lá, perguntas fáceis. Nossa Senhora. Não, bênção com a mão esquerda não é coisa boa. Aí você tem que acertar com aquele jovem lá, ela pode arrancar a orelha dele depois. O Pedro perguntou se vai ter bênção com a mão esquerda. Explica direito para esse povo, bicho, senão pode dar confusão. Não, é assim, ó, isso não é viés ideológico, nem político. Mas diz o padre Léo, falecido padre Léo, que tinha um diácono lá na Canção Nova, que toda vez que ele dava uma bênção com a mão esquerda, demorava 3 dias, a pessoa morria. Corta isso aí, filho. Até porque, gente... o Nelsinho, pode ser ele mesmo. Aí, esse é um assunto interessante, né? E aqui não é viés político, tá? Então, tudo que a gente vai ver na Sagrada Escritura é o quê? Joelho direito, quando eu entro na igreja, fazer a genuflexão lá para o sacrário, não é? O que mais? O sinal da cruz eu faço com a mão direita, o joelho é com o direito, sempre com o direito. Bem feitinho, não é? Eu falo quando o pessoal vai entrar, parece passinho de balé, faz assim, ó. Passinho de balé não vale, é botar o joelho no chão. É botar o joelho no chão, aí está valendo.
Aproveitando, qual é o sinal que a gente faz quando proclama o Evangelho? O que a gente reza? Isso, todos erraram. Não é isso. Não é pelo sinal da Santa Cruz, nada disso. Não. É o mesmo, mas não é a mesma oração. Para que eu entenda o Evangelho. Vai lá, gente. Faz o dedo aí. Para que eu entenda o Evangelho. Para que eu proclame o Evangelho. Para que eu ame o Evangelho. É só 3 cruzinhas. Mais nada. Não precisa depois fazer o sinal da cruz de novo, não. 3 cruzinhas. Para que eu entenda, para que eu proclame, para que eu ame. Só. Essa é a oração na proclamação do Evangelho. Então, mas é porque, sabe por quê? E aí não é um pecado seu, tá? Mas é porque assim, ó. Quantos talvez foram chamados para vir fazer o curso aqui? Bastante. Todos vieram? Não. Esse é o Tomé. Lembra o que aconteceu com o Tomé no primeiro dia da aparição de Jesus? Ele estava lá? Não estava. Ele depois ficou reclamando, né, que queria ver. Esse é o Tomé. Então, o Tomé, ele não vem nas formações, ele não vem nos convites. E aí ele nunca vai saber o que aconteceu. Ele vai saber pelos outros. Então é assim, então bom que vocês venham. E nunca é tarde para a gente aprender. Não se sintam envergonhados com isso. Só se sinta envergonhado se daqui para frente você não continua querendo ter vontade de aprender. Aí deixa de ser ignorância para ser preguiça. Fala, filho. Também. Mesmo sentido. Mesmo sentido, tá? Não, esse não. Não, isso sim, essa oração ela existe para um outro momento, né? Mas para o Evangelho é essa. Tá? Depois assiste de novo. Se quiser, eu até conto umas piadas para vocês depois. Né, Pedrão? É besta, né, pai? É besta, né? E é o nerd da capitinga, né, bobão? Hã? Não entendi. Mas tu está querendo complicar a minha vida hoje, né? Olha, bota a mãozinha aqui também. Bota a mãozinha assim. Ele não sabia dessas histórias. Você sabe, vira assim, sem vergonha. Fazer um teste com vocês. Jesus morreu no meio de 2 ladrões, certo? Um à esquerda e o outro à direita. Quem se salvou? Já sei qual é a tua ideologia. Quem se salvou? Foi da esquerda? Não sei. Eu que estou perguntando, gente. Quem se salvou foi aquele que se arrependeu. Graças a Deus. Porque já a pessoa se fala que era o da esquerda ou da direita, alguém ia usar para falar bobagem. Olha que beleza. Mas vamos parar aqui, senão vai longe a conversa. Daqui a pouco vocês vão descobrir também qual é a minha tendência. É melhor não. Muito bem. Quem mais? Mas é bíblica essa resposta, tá? É bíblica, não é minha invenção. Para quem eu perguntei isso uma vez, devia entender bastante de Bíblia, mas ele errou. Eu não vou contar para vocês quem foi. Mas a partir de hoje vai deixar essa preguiça. Sim. Não, é que fala porque João escreveu assim, né? Não, mas isso aí, o magistério da igreja, a maioria do nosso magistério afirma que era João. O que mais, gente? Uma colocação. O microfone, ninguém ouve. Não, é só uma colocação, igual ela falou ali em relação, né, que a gente faz. A gente, nesses momentos, a gente tem esse momento para aprender, porque essas orações, algumas coisas, são ensinadas pelos nossos pais. E, assim, quando eu era criança, eu fui ensinada desse jeito. Depois de algum tempo que a gente vai aprendendo, né? Então, é só... E a gente não pode condenar esse povo, hein?
Quando eu coordenei os coroinhas lá na paróquia há quase 10 anos, daí a gente explicava para as crianças a missa, da parte a parte, não estender as mãos na hora da doxologia, por Cristo, com Cristo, porque aquele momento é só do sacerdote e tal. Aí eles assim, mas tio, o vovô faz. Eu digo, deixa o vovô fazer. Não briga com o vovô, ele aprendeu assim, talvez ele não vai querer mudar nessa altura do campeonato. Então, assim, ó, a gente vai ensinando, porque aqui esse é o público, né? Se eu não ensinar aqui para vocês, onde que vocês vão aprender? Na internet? Não tem muita coisa boa na internet, não. Então, aqui é o lugar para a gente aprender. E eu não trago nenhum vício. Vocês viram que quando eu falei, às vezes, a minha opinião, eu falava, é a minha opinião, certo? Agora, o certo é isso, está aqui, está escrito no livro. Então, a gente vai... São esses os momentos que a gente pode pegar e ter uma intimidade, brincar aqui com vocês e tentar ensinar alguma coisa. Quem sou eu para ensinar? Mas eu sou um estudioso e gosto, né? Então, por isso que acabam me chamando, eu falo para o padre Jefferson, por falta de opção, ele chama eu. Não, estou brincando. Claro, e ela... Não, a oração no dia a dia não tem nenhum... Essa oração ela é válida, estou dizendo assim, mas para o Evangelho, a maioria de nós não aprendeu isso. Eu também não sabia. Em algum momento eu não sabia. Mas aquela oração também que ela falou, também ela é normal. Não. Esse sinal é quando a gente ouve a proclamação do Evangelho. A gente vai sair de casa, sim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus. Normal. Pera, filha. É que a garganta está muito ruim, então tem que tomar bastante água. É verdade que Deus só ficou bravo uma vez, que foi quando o povo fez comércio na igreja? Jesus uma vez não achou muita graça, porque lá não era lugar de comércio. Né? Ele deu uma chicotada de um lado para o outro, ele não achou muita graça, não. Porque não é a questão do comércio. Por exemplo, com certeza, muitas vezes acaba a missa, vocês estão vendendo coisa ali no fundo, não é? Mas é para a igreja, não é? Então, é para a igreja. Não é para fazer festa, gastar, fazer bagunça, né? Sim. Mas então... Porque Jesus, o que Jesus fala em diversos momentos? Eu não quero sacrifício, né? Mas a gente nunca pode fazer a leitura, a igreja ensina a gente nunca pode fazer a leitura de forma fundamentalista, hein? Cuidado. Sabe qual é a leitura fundamentalista? Tipo assim, ou aquela pessoa que não lê a Bíblia e diz assim, hoje eu vou ver o que Deus fala para mim. Vá, presta atenção, olha só, abri aqui, vá e te enforques. Não gostei muito, daí ele, na sequência, eu vou lá assim, não demores muito. Vou à última tentativa, o que tens para fazer hoje, faça. Pronto, acabou. Aqui tem dois erros, além da leitura fundamentalista, né? Tem a leitura errada, a gente não abre e desafia Deus. O que ele vai falar comigo hoje? Pelo amor de Deus, né? Pega a liturgia do dia e vai ler a liturgia do dia. Não faz isso com Deus, né? Certo? Não façam isso. Se em algum momento tu fez, não faça mais. É. Bom, vocês vão ter isso depois, tá? Vocês vão ter isso mais para frente, tá? Então, calma o coração que vai chegar lá. Mas só se lê o que está em negrito, só se lê o que está escrito em preto, não se lê o que está em vermelho e nem o que está em itálico. É isso, essa é a regra básica depois que vocês vão ver. É leitura do livro do profeta Isaías. Não fala capítulo, versículo, não fala nada. Lá nós tiramos outros vícios também. Quais são os vícios que a gente tem nas igrejas há muito tempo atrás? Ao salmo responderemos. Lá a gente não fala mais isso. Primeiro que a gente joga tudo para o telão, todas as missas. Então a resposta está lá. Então não tem essa fala, ao salmo responderemos. A mesma coisa que não tem a fala, de pé para aclamação Santo Evangelho. Todo mundo já sabe que é o Evangelho, levanta. Aquele que não sabe vai perceber. Tá? Então não usamos essas falas também, graças a Deus. Né?
Então isso a gente também já não faz mais. Isso era muleta, né? A gente faz 60 anos do Concílio Vaticano II, a gente então usa folheto, né? Folheto. Se não tiver o folheto, nós ficamos mancos. Sim. Nós temos tempo, não é? Temos tempo. Para tudo na vida se dá um jeito, menos para... Que mentira. Enganaram vocês também, né? Para a morte também tem jeito, tem ou não tem? O que é o jeito que tem? Ah, vida eterna, gente. Olha os ditados não cristãos que vão colocando na nossa cabeça. Deus tarda, mas não... Mentira. Deus não tarda e Deus não falha. Deus escreve certo por linhas errado, linhas certas. Ele é perfeito, gente. É isso aí. O mundo vai colocando ideias que são ideias de ateu. E a gente vai se virando um católico ateu e nem percebe. Cuidado. O mundo, como disse Jesus, eu não sou desse mundo. Sim. Mas eu falo para minha esposa, assim, quando ela fala assim, que tem que ficar esperta, eu falo para ela, filha, não tem jeito. Ou a gente é esperto ou não é. Aí ela quer me bater. Ó, agora nós já estamos enrolando já agora. O que mais, gente santa? Então eu quero dar a mensagem final aqui de novo. Meu apelo para todos vocês. Se eu sair daqui, que eu conseguir fazer que vocês entendam que isso aqui é objeto de trabalho fundamental na vida de todo católico, eu já vou sair feliz. Vocês não vão decorar como é que são escolhidas as leituras, e não é nem esse o objetivo. Se vocês saírem daqui pensando que as leituras não são escolhidas assim, hoje eu vou fazer tal texto. Não, ninguém pode fazer isso. Não é? Ninguém pode fazer isso. Os textos estão escolhidos de forma clara, já previstas para que a gente tenha um entendimento da primeira com o Evangelho, e a segunda leitura é uma leitura continuada, que é uma forma de a gente conseguir passar por todos os livros, em resumo. A mesma coisa com o Evangelho, que é uma leitura continuada que a gente fala. Se vocês saírem daqui entendendo isso, e entenderem que todas as vezes que vocês subirem aqui, como é que é o nome aqui em cima? Não, aqui em cima. Tem gente que fala altar, né? Tá bom, então deixa eu explicar para vocês. Ó, o altar está aqui, ó. Uma vez, não vou contar o padre, vai que depois ele assiste, a mulher perguntou assim, padre, porque estava discutindo se ministro podia ir de saia ou não. Daí ela falou assim, mas vai ser muito difícil subir no altar de saia. Ele disse, eu também acho. Mas, presbitério, aqui em cima é o presbitério, lugar do presbítero. E aqui é o lugar da palavra. Se todas as vezes que vocês aqui vierem, tiverem consciência de que vocês estão fazendo, a igreja vai melhorar muito, gente santa. Muito. A gente não pode jogar a palavra no chão. A gente lê antes, entender se tem palavra difícil. Seminarista, Padre Jefferson, não sei o que é essa leitura aqui, aquela leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pardos, medos. Aí a pessoa lê medos. Daí uma vez o padre estava do meu lado assim, ela leu medo, né? Mas está com medo de quê? Então é assim, daí depois vira piada. Ou, né, leitura no livro do Exodó. Já viram? Já viram o livro do Exodó? Êxodo. Leitura do livro do Dr. Antônio. Deuteronômio. E assim vai, gente. Leitura do livro do Abreu. Essa eu vi com os olhos que há de comer. Conhece o Abreu? Nem eu. Só Hebreus que tem nesse fim de semana. Hebreus tem esse fim de semana. Mas olha, sério, por que é bom a gente fazer um momento descontraído assim? E é o jeito que eu consigo lidar e fazer as minhas palestras. Mas é para chamar a atenção de vocês, que o fundamental está aqui e ali. Se tu não te preparar bem, como diria Dom Albano Cavalim, tu é um farsante. Olha só, eu vou repetir de novo. O que diria Dom Albano? Dom Albano, na minha ordenação, ele falou assim, diácono, se tu não te preparar, todas as vezes que tu for falar para o povo, tu é um farsante.
Sabe aquela história que muita gente fala assim, eu vou lá e o Espírito Santo vai me capacitar? Conhecem? Isso é uma fala enganosa. O Espírito Santo te capacita. Ele diz assim, vai estudar. Se tu estudar, ele te capacita. Não adianta, padre, reza para mim para fazer uma boa prova. Estuda. Estuda. Não vai sair, né? Então assim, aqui é o lugar que você empresta a tua boca para Deus. Vamos ficar de pé? Vamos baixar nossa cabeça, silenciar um pouco o nosso coração. E vamos pedir a graça de Deus e a intercessão de São Brás, para que cada um de vocês se possa colocar à disposição para falar e doar a sua boca para Deus. E que todas as vezes que você aqui subir nesse presbitério, você esteja preparado, conhecendo a Sagrada Escritura, que você não venha aqui só para aparecer para a comunidade, mostrar que você faz um trabalho na igreja. Não. Dom Albano Cavalim disse também assim no dia da minha ordenação. Diácono Rogério, hoje em Londrina, Jesus não tem outras mãos, outros pés, outra boca a não ser a sua, para proclamar o Evangelho. Então que essa missão também vá direto aí no teu coração. Assim como Cleofas e o outro discípulo, arderam o coração deles ao ouvir as Sagradas Escrituras, possa também transformar o teu coração, que transforme a nossa igreja, que seja uma igreja bíblica. E que o dia que tu chegar no céu, Deus não vai pedir a tua carteirinha de leitor. Ele vai dizer assim, o que tu fez, isso é fala de Dom Albano também. Ele vai dizer assim, o que tu fizeste com o teu batismo? O teu batismo não é para tu guardar a certidão e deixar em casa. O teu batismo é para servir aqui. A igreja precisa de vocês. Precisa do testemunho de vocês. Então que o bom Deus conceda essa graça. E São Luís Gonzaga interceda também por cada um de vocês aqui na comunidade, nas capelas, dos quais aqui vocês participam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, permaneçam em paz, e o seminarista tem recados, e que o Senhor vos acompanhe.